O que significa ser um ateu? Existem muitos equívocos sobre o que realmente é o ateísmo. Para exemplificar, algumas pessoas consideram o ateísmo um sistema de crenças, tal como qualquer outra crença religiosa. E isso está errado. E esperamos que, ao final deste vídeo, possamos acabar com esses equívocos e, além disso, teremos uma melhor compreensão das possibilidades que uma abordagem ateísta da vida pode oferecer. Agora, antes de começar, é necessário que eu diga que pode haver alguns elementos neste vídeo onde algumas pessoas podem ter uma compreensão diferente da minha, o que é completamente normal. Então, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Ok, então primeiro na agenda, vamos definir o ateísmo. E isso é realmente muito simples. Se olharmos para a palavra teísmo, essa palavra descreve uma crença em algum tipo de divindade, ser supremo ou Deus. Agora, os dois sistemas de crença mais comuns dentro do teísmo são o monoteísmo e o politeísmo. Monoteísmo é a crença na existência de um único Deus ou divindade. Por exemplo, isso é encontrado nas religiões abraâmicas, como o cristianismo, islamismo e judaísmo. Politeísmo se refere à crença de que existem múltiplos deuses ou divindades. Tais religiões incluem o hinduísmo, shintoísmo, várias religiões tribais na África e assim por diante. Portanto, o ateísmo se refere à falta de crença em qualquer deus ou divindade. Então, em termos do equívoco mencionado anteriormente sobre o ateísmo não é um sistema de crenças. Não é uma religião, não há uma crença afirmativa de que não existe Deus. É simplesmente uma rejeição da afirmação de que existem deuses. O motivo disso é que não há evidências para a existência de qualquer Deus. E como resultado disso, algumas pessoas, não surpreendentemente, simplesmente não acreditam em deuses. Além disso, a hipótese de Deus simplesmente não é uma explicação sólida, porque ao inserir um Deus como explicação para a existência de tudo, ainda é necessário explicar a existência desse próprio Deus. Então, basicamente, está adicionando um problema a outro. Portanto, eu me referiria ao ateísmo como simplesmente um estado de espírito em que não se considera necessário inserir e viver por explicações desnecessárias, infundadas e ilógicas para as questões profundas sobre o mundo em que vivemos. Porque nenhum de nós sabe as respostas para essas questões profundas, como o que acontece quando morremos, como surgiu nosso universo e assim por diante. Tudo o que podemos fazer é especular, maravilhar-nos e filosofar sobre a incrível realidade em que nos encontramos. Afirmar que você sabe as respostas para essas perguntas, o que a religião tende a fazer, é simplesmente um sintoma de ignorância, ou, para ser mais específico, é ser ignorante de sua própria ignorância, porque em termos dessas perguntas, todos nós temos uma coisa fundamental em comum. Não sabemos nada sobre isso, portanto, o ateísmo é realmente apenas o reconhecimento desse fato básico, de que simplesmente não temos ideia. E, portanto, o ateísmo é realmente a posição padrão até que o ônus da prova de qualquer outra explicação seja cumprido. Então, agora que definimos o que é o ateísmo, podemos aprofundar o que essa perspectiva oferece. E aqui encontramos mais um equívoco. Esse equívoco gira em torno dos ateus terem falta de crença. E eu vou resumir com as seguintes perguntas. A visão de mundo de um ateu deve ser bastante deprimente e desinteressante. Eles não acreditam em nada. Qual é o sentido da vida se você não acredita em uma vida após a morte? Mas antes de abordar isso, é importante para mim afirmar que não falo em nome do ateísmo. Como mencionei antes, o ateísmo não é algum tipo de sistema de crenças unido. Não existe uma escritura sagrada ateísta ou o Papa do ateísmo. Não, ninguém pensa completamente igual. Todos nós temos nossa própria compreensão da vida que levamos e da perspectiva que temos sobre a realidade em que nos encontramos. Quero compartilhar meu ponto de vista sobre as possibilidades que acredito que uma abordagem ateísta para a vida pode oferecer. Então,
Quando se trata do ponto de vista de que o ateísmo deve ser deprimente e desinteressante por causa da falta de crença, eu diria exatamente o contrário. O reconhecimento do fato básico de que existem alguns aspectos sobre o nosso mundo dos quais não temos conhecimento, podemos chamar isso de lacunas em nosso entendimento da realidade, não é de todo deprimente ou desinteressante. Se alguma coisa é convincente, fascinante e cativante, se não o maior estímulo da nossa curiosidade instintiva humana. Em vez de inserir um Deus como explicação quando se trata dessas lacunas em nosso conhecimento sobre nosso mundo que ainda não conseguimos, ou talvez nunca seremos capazes de explicar empiricamente, devemos estar abertos à ideia de que tudo, verdadeiramente tudo, é possível quando se trata de responder a essas perguntas profundas, já que nenhum de nós aqui no planeta Terra realmente possui o conhecimento necessário para responder verdadeiramente a essas perguntas. Então, não devemos nos fixar em uma simples explicação que, em termos de religião, simplesmente está enraizada em uma mistura de pensamento desejoso e o aparato de poder da teocracia antiga. E isso é realmente o que separa os crentes dos não crentes. Você pode se fixar em uma simples explicação, o que muitas vezes leva as pessoas a sacrificarem uma grande parte de sua qualidade de vida devido a qualquer conjunto de regras que segue seu sistema de crenças doutrinado, ou, pior ainda, sacrificando a qualidade de vida de outras pessoas com regras definidas que devem ser aplicadas a todos, ou você pode chegar à conclusão de que tudo é possível. O que realmente pode levar a alguns pensamentos e conversas interessantes se você gosta de filosofar sobre os aspectos mais profundos da vida. Uma explicação poderia ser que todo o universo e tudo dentro dele foi criado 15 segundos atrás, com a memória de uma vida inteira, e você assistindo a este vídeo plantado dentro de sua cabeça. Outra explicação poderia ser que estamos, de fato, vivendo dentro de uma simulação de computador. Então, basicamente, tudo o que somos consiste em uns e zeros. E o Deus que deveríamos estar louvando não é alguma divindade sagrada. Não, poderia ser um programador de meia-idade um pouco acima do peso, com cheetos espalhados por todo o rosto. Mas tenho quase certeza de que ele também não estará respondendo a orações. Não estou afirmando que qualquer parte disso seja verdadeira ou faça sentido. Estas são apenas duas possíveis explicações de, realmente, uma quantidade infinita. O ponto é que não temos como saber se alguma dessas explicações é verdadeira, e o mesmo vale para a hipótese de Deus. Então, realmente não há nenhuma razão para que alguém passe a vida inteira com a ilusão de que a única explicação que plantaram em sua cabeça é a verdadeira. Agora eu sei que algumas explicações podem parecer mais prováveis do que outras. E acho que é aqui que os pensamentos e conversas interessantes realmente podem dar frutos. E é aqui que podemos tentar satisfazer nossa curiosidade buscando as explicações mais prováveis, ou talvez as melhores disponíveis que podemos reunir do nosso universo observável. Contanto que todos estejamos cientes de que as conclusões que alguém pode tirar de seu próprio raciocínio não são algo que pode ser verificado ou testado até agora, e, portanto, não é algo que se qualifica como sendo a verdade. Assim, não devemos nos satisfazer com as explicações mais simples ou convenientes. Não devemos nos fixar em uma única explicação simples, especialmente se não for logicamente sólida. Não, devemos estar abertos a todas as possibilidades e prosperar com nossa curiosidade, e não apenas colocar um fim nela com algo fácil e inconsiderado. Mas qual é o sentido da vida se você não acredita em nada, nem mesmo em uma vida após a morte? Ser ateu não significa necessariamente que alguém não acredita em nada. Isso indica apenas descrença em deuses, como mencionado. Agora, só porque alguém não acredita em nada em particular, sabe? Não estar fixado em uma única crença, não significa que essa vida não vale a pena ser vivida. Assim como com a ideia de não haver um Deus, com o ateísmo, não há uma crença afirmativa de que não há Deus. É apenas que não há evidências que apontem na direção de haver um Deus. E também não é uma explicação logicamente sólida, como eu também mencionei anteriormente. O mesmo se aplica à ideia de haver alguma forma de vida após a morte.
O ateísmo não afirma categoricamente que não há vida após a morte. É apenas que nada realmente aponta nessa direção. A única coisa que realmente podemos confirmar, no entanto, é que temos esta vida que conhecemos por um período de tempo limitado, e isso é independente do que você acredita. Então, em termos da pergunta, qual é o ponto de uma vida assim? Bem, a maneira como eu vejo é que isso torna a vida muito mais vale a pena viver. Perceber que esses poucos anos que temos vivos podem ser tudo o que temos me faz pelo menos valorizar ainda mais a vida. E não há nada de triste ou deprimente nisso. Somos os privilegiados proprietários de uma breve faísca de consciência e, portanto, devemos nos concentrar nisso e não passar a vida contando com algum mundo em outro lugar. Não, foque no mundo em que estamos vivendo agora e faça o melhor dele, porque isso pode ser tudo. E se você começar a olhar, perceberá que este mundo em que estamos vivendo é realmente bastante impressionante e não precisa de nenhuma explicação de conto de fadas para parecer ainda mais mágico. Ele é mágico por si só. E isso para mim é a maravilhosa verdade.